Nós estamos no município de Tupanci, no oeste do Paraná, as coordenadas estarão aqui embaixo, e já vamos começar falando sobre a rocha que deu origem a este solo, que é o basalto. Este solo é um latossolo vermelho, oriundo da rocha do basalto. O basalto que é uma rocha magmática oriunda de erupções vulcânicas, que há cerca de 150 milhões de anos atrás, a região oeste do Paraná sofria com diversas atividades vulcânicas que originaram num derramamento de basalto sobre nossa região. O basalto sofreu as ações do intemperismo, que resultou em minerais como óxido de ferro, o qual dá a cor avermelhada ao solo, óxido de alumínio e minerais do tipo 1:1, por exemplo a caulinita, dentre outros minerais. Boa tarde, sou Felipe Andrei, vou falar do horizonte B, que nós temos aqui, demarcado. Abaixo do horizonte A é o horizonte B latossólico, que está no primeiro nível categórico chamado ordem. No horizonte B latossólico nós temos um baixo incremento de argila, do horizonte A para o B, assim não o deixando ser um B textural. O processo pedogenético nesse solo é o processo de ferritização, que é a remoção de sílica e a concentração de óxido de ferro e alumínio. Estamos numa área de relevo suave e ondulada, como vocês podem observar em volta. Bom, boa tarde a todos, eu sou o Gilmar e eu vou dar início falando sobre o potencial agronômico desse solo, que seria suas limitações. Esse é um ótimo solo para a agricultura, mas ele tem sua limitação, que seria a sua baixa fertilidade e alta acidez. Mas isso pode ser corrigido facilmente com uma adubação corretamente e uma calagem feita da maneira correta. Esse solo também, quando muito mecanizado, com muitos maquinários em cima, ele fica bastante compactado. E isso pode causar danificações na raiz e prejudicar o crescimento dessa. Bom, agora eu vou falar sobre o potencial de uso desses dois horizontes. Como vocês podem ver, aqui nós temos um horizonte A, que já foi citado como horizonte ondulado. E entre os dois horizontes, o mais ideal seria o horizonte B, por conta que o horizonte A ele tem uma alta drenagem de água e se encontra menos presença de nutrientes. E também ele fica mais exposto ao intemperismo, que seria a água, a chuva e também intemperismo humano. O horizonte B ele se encontra a maior presença de água, assim fornecendo mais água para a raiz da planta, se encontra a maior quantidade de nutrientes e é o horizonte que menos sofre o intemperismo, comparado com... Bom, boa tarde a todos, eu me chamo Guilherme e eu vou falar sobre os processos do intemperismo que esse solo pode ter sofrido. O primeiro deles e o mais importante é o intemperismo químico, é sobre a hidrólise. A hidrólise o que consiste? É a transformação de um mineral pela água. Ela que vai transformar os minerais os minerais primários em minerais secundários. Como eu disse, esse solo sofreu o principal deles, que é o processo de hidrólise. E o que a hidrólise consiste? Em você retirar toda a sílica e as bases que estão presentes nesse solo e concentrar mais os minerais de ferro e alumínio. E esse solo tem dois tipos de hidrólise, a hidrólise total e a parcial. Na hidrólise total vai ser retirado totalmente a sílica e o potássio e as outras bases e vai ter mais concentração de ferro e alumínio dentro desse solo. Enquanto a parcial vai tirar parcialmente as bases e também vai concentrar ferro e alumínio nesse solo. Esse processo de hidrólise nesse solo se chama latolização, já que, como eu disse, é a retirada de sílicas e bases do solo e a concentração de ferro e alumínio. Bom, agora dando continuidade ao meu tema, vou falar sobre o horizonte A. Esse horizonte A ele é classificado como A moderado, já que ele não se encaixa nas outras definições de outros tipos de horizonte A. E como vocês podem ver, a transição desse horizonte do A para o B é ondulada, já que aqui ela começa mais para cima e aqui ela vai terminando mais para baixo. Isso também se dá conta pelo relevo, já que é um relevo que é um declive, ele vai descendo, mas ele também pode ser ondulado. Para fazer a diferenciação do horizonte é muito simples. Com o auxílio da faca, eu vou dando pontadas assim, com uma pressão moderada. E vocês podem ver que aqui no horizonte A, ela entra mais de boa. Agora aqui para baixo no horizonte B, tem um aspecto mais barroso, é mais difícil de penetrar a faca.